vamos resolver essas três inequações modulares. Pause o vídeo, tente fazer e depois volte aqui. Vamos começar utilizando essa propriedade que pode estar com um sinal de maior ou igual, menor ou igual, só maior ou só menor, tá? Vai ser na mesma aplicação. Então, eu vou começar elevando os dois lados ao quadrado. E eu posso desenvolver esses quadrados, mas aqui eu vou usar uma outra estratégia. Deixando os dois termos no primeiro membro, eu vou utilizar o produto notável da diferença de quadrados, onde eu vou ter 2x menos 3 como sendo o meu A e x mais 6 como sendo o meu B. Então, eu fico assim, 2x menos 3 mais x mais 6 e 2x menos 3 menos o x menos o 6. O que é um produto que tem que ser menor do que zero. Posso distribuir e resolver com a inequação de segundo grau, ou posso trabalhar com inequação produto. Então, veja, eu vou estudar os sinais de 3x mais 3, encontrando a raiz, e de x menos 9 também encontrando a raiz. Fazendo um esboço do gráfico, temos ali que a raiz da primeira é menos 1 e ela se trata de um gráfico ascendente e da segunda a raiz é 9 e também ascendente. Colocando esses dados no quadro de sinais, lembrando que o quadro de sinais é para te ajudar a resumir as informações num só local. Como eu queria um produto, então, menos com menos, mais com mais, que a gente está acostumado a falar. A pergunta é sobre onde é menor do que zero. Então, eu vou ter o intervalo entre menos 1 e 9. Podemos também fazer de outro modo. Veja, vou desenvolver os quadrados e vou ficar com uma inequação do segundo grau. 4x² menos 12x mais 9 e trago os outros termos para cá também. Tenho a inequação 3x² menos 24x menos 27 menor do que zero, que eu posso dividir toda ela por 3 para facilitar. Vou, nessa inequação de segundo grau, encontrar as raízes para também estudar o sinal, mas agora eu vou estudar o sinal da parábola. Veja, tenho as raízes, a parábola negativa entre o menos 1 e o 9, positiva antes do menos 1 e positiva depois do 9. Como eu quero onde ela é menor do que zero, eu tenho o mesmo intervalo já obtido. Neste segundo exemplo, temos que o x deve ser maior do que zero. Vamos aqui identificar. Se o módulo de x é menor do que a, nós podemos pensar que tem lá o zero, o a e o oposto de a. A distância menor do que a significa que pode estar no intervalo entre menos a e a. E por outro lado, se o módulo de x é maior do que a, eu posso ter o x antes de menos a ou depois de a. Nesse caso, então, como o sinal utilizado é de menor, nós temos que 2x menos 3 está entre o menos x e o x. Tenho duas inequações aqui, na verdade a gente pode chamá-la de inequação dupla. Vou separá-la em duas. Preste atenção porque eu tenho que resolver o lado esquerdo e o lado direito, agora não é ou, certo? Então, resolvendo a primeira, perceba, eu deixei 2x menos 3 e deixei o maior que menos x, podia ter deixado na ordem que estava, ok? E na segunda, 2x menos 3 menor do que x. Encontrei x maior do que 1, x menor do que 3. E o que acontece é que como eu preciso que aconteça as duas coisas simultaneamente e ainda a condição x maior do que zero, nós obtemos essa interseção. O terceiro exemplo, o módulo de x menos 2 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual a 1. Lembrando aqui que se o módulo tem que ser maior ou igual, a gente pode ter menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Nesse caso, nós temos inequação quociente. Lembre-se que a gente não pode passar para lá e esquecer o sinal da expressão que envolve aquele x. Então, aqui, deixando numa fração só, nós chegamos nessa, 2x menos 1 sobre x mais 1 menor ou igual a zero. E na outra, fazendo MMC e também deixando uma fração só, nós vamos chegar, olha lá, que menos 3 sobre x mais 1 é maior ou igual a zero. As duas são inequações quocientes porque eu tenho o denominador com a incógnita. Vou anotar as duas aqui em cima, perceba, para a gente poder resolvê-las. No primeiro caso, nós vamos separar em duas funções para encontrar as raízes e estudar o sinal. 2x menos 1, onde a raiz é meio, e x mais 1, onde a raiz é menos 1. Nos dois casos, temos funções afim, e nesse caso, reta ascendente, com raiz no meio e no menos 1. E o estudo de sinais fica menos antes da raiz e um mais depois da raiz. Como é uma razão, é um quociente, nós vamos fazer o estudo de sinais das duas aqui simultaneamente para facilitar novamente. Colocando os sinais da primeira e da segunda, e agora, como é uma divisão, menos com menos com mais com mais. Bem,
Como eu queria menor ou igual a zero, o intervalo que eu tenho é onde ficou negativo. E, em geral, muita gente coloca lá a bolinha cheia para os dois. Acontece que o denominador não pode ser igual a zero. Nunca eu posso dividir por zero, certo? Então, o menos 1, que é a raiz do denominador, não pode ter o sinal de igual. Nesse segundo exemplo, também é uma inequação quociente, mas olha que legal. O numerador é necessariamente negativo, é menos 3, é fixo. Então, se eu preciso que essa divisão seja maior ou igual a zero, eu vou fazer o denominador também negativo. Não deixei o denominador igual a zero, porque eu já sei que ele não pode ser assim, por ser denominador. Beleza?